Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora mais um bate-papo cultural do Instituto Ágora Perene. Nessa 11ª edição do BPC, falaremos sobre geopolítica internacional. Os conflitos internacionais nos últimos anos vêm sendo marcados pela escalada de confrontos e disputas entre potências globais, de confrontos impulsionados pela ascensão de blocos internacionais de poder que vêm questionando a hegemonia de potências ocidentais, os seus valores e o seu ideário político, e propondo em seu lugar novos projetos alternativos de poder. É o caso da Rússia de Putin e a China de Xi Jinping. A quarta teoria política de Alexander Dugin constitui o núcleo ideológico do projeto de poder expansionista russo, o projeto eurasiano. O bloco eurasiano, segundo Dugin, consistiria em uma aliança internacional de potências orientais contra países liberais ocidentais, como os Estados Unidos e a União Europeia. A quarta teoria política prega a derrubada da hegemonia da cultura ocidental moderna, reeditando o velho confronto ideológico entre o Oriente e o Ocidente. A guerra da Ucrânia, iniciada há mais de 2 anos, e atualmente a escalada de conflitos entre Israel e Irã, são exemplos desses desdobramentos dos conflitos entre potências globais, de confrontos cada vez menos centrados em questões econômicas e mais na afirmação de identidades culturais e espirituais. Essa situação atual do mundo, marcada por disputas entre blocos espirituais e culturais de poder, não é nova, mas já prevista há mais de 10 anos. É o que descreve, por exemplo, a teoria dos 3 impérios globais. Essa teoria foi exposta no ano de 2011, na obra Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. A obra é um debate rico empreendido por Alexander Dugin e o pensador brasileiro Olavo de Carvalho. É considerada uma das obras recentes mais importantes das relações internacionais e indispensável para a compreensão de movimentos contemporâneos da política internacional. E para tratar deste tema, convidamos o internacionalista Rodrigo Miller. Rodrigo Miller, do Vale, é internacionalista, especialista em História. Trabalha na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável do Paraná e é diretor do Instituto do Bem Comum. Palestrante, tradutor e professor de História, Geopolítica e Política. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde, Tiago. Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, de agradecer o espaço aqui para a gente conversar um pouco a respeito dessa questão que é atualíssima dentro do debate das relações internacionais. E eu acho que muito daquilo que vai ser o desfecho da guerra da Ucrânia, mas não somente ela, daquilo que está acontecendo no Oriente Médio, daquilo que está acontecendo no leste da Ásia, vai definir o rumo do século XXI. Então, eu acho que tratar sobre essas questões e tratar a maneira pela qual essa chamada ordem liberal internacional está sendo questionada é um dos temas mais prementes da nossa atualidade, e eu creio que se a gente conseguir mergulhar nos assuntos de como que isso tudo surgiu e de quais são as suas facetas, vai nos ajudar a entender muito aquilo que está acontecendo na Ucrânia, e principalmente para o público que está assistindo, vai ajudar a ter uma compreensão mais ampla do que está em jogo e não ficar apenas na superficialidade que a gente vê por aí. Muito bem. Rodrigo, você foi autor de uma resenha muito interessante que está até publicada no seu site do Medium, que é justamente uma resenha sobre esse livro que eu mencionei, sobre o debate entre Olavo e Dugin, que é Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. E nele ele fala justamente desse ponto que eu mencionei também na abertura da entrevista, que é a teoria dos 3 impérios globais. Em resumo, o que seria exatamente essa teoria? Bom, então, qual que é a teoria que está naquele livro, mas não apenas no livro em si, mas numa parte de uma corrente de pensamento político mais voltada aos Estados Unidos da América, os chamados neoconservadores, esse pessoal todo, e eles estavam vendo
qual que é basicamente a posição dos Estados Unidos dentro da ordem internacional após o fim da Guerra Fria. E lá o que eles colocam? Que basicamente, após os Estados Unidos terem vencido a Guerra Fria, né, vencido entre muitas aspas a Guerra Fria, parecia que os Estados Unidos da América eles teriam uma posição de protagonismo sem concorrentes. E que, basicamente, a política internacional e a ordem internacional, toda ela seria desenhada à semelhança, como se fosse um espelho, daquilo que eram os valores que estavam sendo propagados ali dentro. E esses teóricos, os chamados neoconservadores, né, ali nos Estados Unidos da América, eles viam que os Estados Unidos poderiam ter 3 grandes inimigos, né? Que era o chamado inimigo verde, que eles colocavam como o Islã, né? Por conta da própria bandeira do Islã ser verde. O inimigo amarelo, que eles chamavam, que seria uma guerra econômica entre Estados Unidos e Japão, no início da década de 90. E o inimigo vermelho, que seriam aqueles estados mais autoritários, aqueles estados mais fechados, que estavam saindo de um regime autoritário da União Soviética, e alguns deles não sabiam muito bem se eles iam comprar o pacote ocidental ou não. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram essas cores e aos poucos eles foram vendo, bom, a guerra econômica não vai ser com o Japão, mas vai ser com a China. E aí, então, a gente tem um ponto aqui. E depois a gente viu, eles chegaram à conclusão de que a União Soviética, agora a Rússia, ela não morreu, ela simplesmente deu um passo atrás, ela recuou, e a gente tem uma nova fase do conflito. Então, se desenvolveu todo essa ideia, que basicamente é o seguinte: os Estados Unidos, eles têm uma força, eles dominam e são hegemônicos, então é um projeto de poder hegemônico específico, então esse é o primeiro. Temos, de um outro lado, um projeto muçulmano, um projeto que deseja implementar o califado mundial por toda a extensão do globo. Então, se a gente pega desde o início da fraternidade muçulmana, lá em 1928, no Cairo, a gente vai perceber muito bem isso. E também, por fim, essa união, eu posso dizer assim, que foi aos poucos acontecendo, entre essas potências autoritárias, entre esses regimes que não são conservadores, mas que questionam a ordem liberal de uma forma que fala o seguinte: ei, vocês, no final da Segunda Guerra Mundial, vocês colocaram o mundo à sua semelhança, mas nós estamos ganhando protagonismo e nós sabemos que esta ordem liberal internacional não se adequa à nossa visão de mundo, aos nossos interesses. Então, nós precisamos questionar essa ordem internacional, e aí se coloca em contraponto aquilo que os Estados Unidos da América estavam pregando. Então, para a gente tentar estabelecer de uma forma mais resumida esses 3 blocos de poder, são esses. Os Estados Unidos, mas não somente os Estados Unidos, com o seu parceiro menor, que é a Europa, e em alguma medida, a Austrália, o Japão, esses países da Ásia que adotaram o liberalismo, adotaram o capitalismo, alguns países no Oriente Médio, por exemplo, como Israel. Na América Latina existe uma briga para saber em qual desses eles se encontram, e o Islã, esse seria o segundo, que basicamente ele é supranacional, né, porque apesar da clivagem entre sunitas e xiitas, a gente sabe que os dois desejam a implementação do Islã como uma dominação mundial, e também os eurasianos, esses estados mais rígidos, eles também têm uma visão que eles têm de hegemonia. Então, para a gente começar a discutir, são esses os 3 poderes que estão em briga no mundo, e eu acho que é interessante a gente falar sobre eles, porque, de alguma forma, eles são didáticos, e eles ajudam as pessoas a compreenderem em qual bloco cada um está, qual bloco cada um se encontra, de uma forma que a coisa fique mais organizada, que a coisa fique um pouco mais fácil de entender e compreender quais são os movimentos principais dessa ordem internacional que está, de fato, sendo colocada em xeque nesses últimos anos. Eu colocaria
simplesmente para a gente colocar uns marcos, o World Trade Center em 2020, em 2001, a invasão do Iraque em 2003 e a crise de 2008 como três momentos centrais e sensíveis do questionamento da ordem liberal internacional estabelecida no pós-guerra, que tinha que espelhava basicamente a ideia das democracias liberais ocidentais. Então, para a gente poder resumir, acho que eu colocaria esses três para que se possa entender de uma maneira mais evidente. E essa teoria realmente ela tem um poder sintético, né, explicativo, muito poderoso. Eu até me recordo quando eu li esse. Na verdade, quando eu acompanhei esse debate entre o Dugin e o Olavo, foi lá em 2011. Eu ainda não tinha sido lançado esse livro, mas eu me lembro das discussões na época era o Orkut, né? E você vê. E eu me recordo como que exatamente isso que você falou, né? Há um poder simbólico que por trás, né, desses esquemas, que eu até me lembro que as significações, né, o que significa cada um desses impérios e a representação que eles têm em relação a castas, né, sociais, que eu acho que as analogias feitas entre, por exemplo, o Império Global Ocidental com a casta mercantil, comercial, e o Império Eurasiano, o russo-chinês, com a classe militar, né, que seria um império de natureza militarista, né, seria enquanto, por outro lado, seria o atlantismo, o bloco mercantil ocidental, né? É uma imagem poderosíssima. Eu acho que está aí, acho que a natureza, como é que é algo que marca bastante, né, essa teoria nesse sentido. Porque se você pega essa ideia de castas, né, lá da filosofia hinduísta, a gente vai muito, muito bem perceber que o atlantismo, eles são os Vaixas, né? Porque ao longo do desenvolvimento deles, principalmente ali do século XVIII para frente, eles estavam muito mais interessados em três coisas: em livre comércio, em democracias que afastassem a aristocracia e o desenvolvimento do sistema financeiro internacional. Não é à toa que, se fôssemos colocar um ponto onde que talvez ele começasse de maneira mais evidente, talvez seria a própria criação do Banco da Inglaterra, em 1693 ali. Então, aconteceu a Revolução Gloriosa, pouco tempo depois tem a criação do Banco da Inglaterra, e a partir da Inglaterra que esse império atlantista, que esse império liberal ocidental, ele vai tomando forma. Aí depois ele se migra para os Estados Unidos da América, e ali a gente começa a ver essa união bem forte das duas costas, das duas bordas do Atlântico, para formar essa potência. Do outro lado, a gente tem os chineses e os russos, que eles são mais ou menos uns chátrias, né, que são aqueles que são mais militares, aqueles que são mais que pensam mais questões de Estado, que estão pensando na estrutura de Estado mais definida, e não apenas acabar com a estrutura de Estado, que é o sonho dos Vaixas, né? E do outro lado, a gente tem o império dos muçulmanos sendo um império Brahmani, né? Então, existe essa visão de que os muçulmanos, eles têm uma visão religiosa, têm uma visão transcendental. Já os eurasianos, eles têm, aí que vai começar a ficar interessante a nossa discussão, é materialista, mas não é materialista, então tem nuances e tem coisas que nós podemos tratar, e também a visão cientificista newtoniana do próprio Império Atlantista. Então são essas as divergências, são essas as formas que a gente pode compreender desse movimento desses três impérios no século XX e no século XXI. E isso é até interessante, porque desses três impérios, acho que até o livro do debate, até o Olavo até chega a mencionar, de todos esses três, o pior de todos é o eurasiano, porque ele se baseia na tática maquiavélica, né, de você tentar manter o poder pelo poder, né? Então, de todos seria o império baseado na mentira, né, na tática constante
da manipulação. Isso é o que se vê no caso desses organismos, né, da KGB, né, e ia ser uma característica distinta, né, esse maquiavelismo. Né? Não sei como é que... acho que até o Olavo chegou a falar disso, né? Mas eu não sei como é que você vê, qual desses três seria o pior, né, no caso. Então, eu acho que os três, eles são muito graves, né? Porque vamos tentar analisar um pouco a estrutura de cada um. Vamos começar pelo atlantismo, né? O atlantismo ocidental, esse bloco, ele basicamente disse o seguinte: bom, existe uma sociedade tradicional na Europa, no Ocidente, e essa sociedade tradicional, ela tinha como fundamento a religião católica, por assim dizer, certo? Não é apenas o cristianismo, mas a religião católica. E a religião católica, ela ordenava a sociedade de tal forma que a gente tinha um conceito interessante na Idade Média, que era o conceito das duas espadas, né? Da espada do poder temporal e da espada do poder espiritual. E a espada do poder temporal sempre é submetida à espada do poder espiritual, aquela ideia do altar e trono, que é muito bem conhecida, né? Então, o altar, ele fala o que tem que ser feito, e o trono obedece naquilo que tem que obedecer, e tem que organizar a cidade e organizar os estados dessa forma. Mas como a gente começou a ver ali no final da Idade Média, início do Renascimento, algumas culturas dentro de todo esse processo, dentro de toda essa concepção de Estado, concepção de sociedade, o que começou a imperar foi sair das amarras da igreja para poder ganhar lucros excedentes por uma burguesia crescente das cidades e assim conseguir gerar negócios, né? E aí acabava que essa burguesia, ela começou a espalhar em primeiro momento uma revolução religiosa, que foi a Revolução Protestante. Depois a gente teve uma Revolução Liberal, e aí depois a gente teve uma Revolução Marxista, né? Só que essa revolução, digamos assim, mais primeira, ela é individualista, ela é economicista, ela vê as coisas tudo em sua perspectiva mais material, e ela tem um componente que é um componente usurário, por assim dizer, né, que basicamente busca escravizar a sociedade por meio do sistema financeiro, busca escravizar as pessoas por meio de créditos e por meio de dívidas dentro do mercado, para fazer com que elas sempre tenham uma amarra que elas não consigam sair. Então, de alguma forma, a gente perde a nossa liberdade, a gente perde a nossa própria religiosidade dentro do Império Ocidental, dentro desse Império Globalista, o que é muito grave, porque se a gente não consegue fazer alguma coisa em relação a a nossa própria vida, porque nós estamos atrelados ao sistema financeiro de alguma forma, e nós estamos atrelados a toda a cultura liberal que é o desdobramento de tudo isso, nós não vamos conseguir criar as comunidades, nós não vamos ter o conceito de família, que é o conceito de família mais evidente, que forma a sociedade. Aristóteles já dizia isso. Então a gente tem esse problema muito grave dentro do bloco ocidental. Do bloco eurasiano, o que a gente pode colocar? Que é um império baseado, sim, na quarta teoria política do Alexander Dugin, e depois a gente pode explicar o que é ela, para que as pessoas possam entender, mas ele é muito na imposição militar de força, muito na visão de um líder carismático, ou de um líder ditatorial, que ele vai concentrando o poder, e aí ele vai fazendo a sua própria imagem aquilo que é o Estado, que é muito perigoso também, porque entra no culto da idolatria, vai entrar no culto do servilismo, vai entrar na ideia de que ele cuida de mim e eu não preciso cuidar de mim mesmo, saindo da minha própria responsabilidade individual que eu tenho, que é algo muito importante. Então a gente tem esse perigo. E do outro lado a gente tem uma visão brahmani do Islã, que eu acho que ela vai querer impor tudo à sua base de força para a conversão das pessoas e vai ceifar a vida de todos se eles não aceitarem essa conversão, o que também é muito perigoso. Então, os três, eles têm os seus perigos, eles têm as suas dimensões de perigo, e cada um deles vai apresentar para determinado tipo de pessoa um tipo de perigo. Por exemplo, se você tem uma pessoa que adere à cultura woke,
que é muito conhecida hoje, talvez o grande inimigo deles vai ser o eurasianismo, certo? Mas se você tem dentro do mundo ocidental alguém que se diz tradicionalista, alguém que se diz conservador, talvez o grande inimigo dele vai ser o próprio globalismo ocidental. Então, a gente tem essas diferenças que a gente precisa compreender para posicionar qual é o mais perigoso. Do ponto de vista de uma tradição clássica e filosófica ordenada, eu acho que o grande perigo hoje é, sim, o eurasianismo. Porque ele parte de um pressuposto gnóstico, ele vai partir de um pressuposto de que precisamos destruir tudo para poder construir alguma coisa em seu lugar, e isso já é muito, muito impactante. Já é algo no sentido de eu preciso invadir, eu preciso matar, eu preciso conquistar para poder colocar aí a minha visão. Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente deve colocar na discussão para poder estruturar todas essas questões de uma maneira mais evidente. Sim, exatamente. Até porque essa questão, quem é o pior, eu acho que essa é uma das questões chaves hoje em dia, porque você está nesse meio de grande confusão, dessa disputa entre esses três blocos. Então, enfim, há uma opção, ou você, qual deles você escolhe para condenar mais, ou a outra opção é praticar um indiferentismo a tudo. Eu acho essa última opção, praticar o indiferentismo a tudo, também não é a opção mais adequada, porque, de certa maneira, por mais que sejam impérios de natureza que tenham esses problemas todos, né, de serem impérios baseados na escravização pelo poder financeiro, baseado na imposição da força militar, da mentira, com o neorasianismo, de certa maneira, de certa maneira, estamos situados nesse meio, né, e ficar em cima do muro em certos aspectos também não é um outro caminho. Então, como você vê, então, o melhor caminho hoje em dia em termos de tomada de posição, um católico, por exemplo, que, de certa maneira, valoriza essa questão de uma política baseada no bem comum, né, numa economia sem interferências do Estado, com autonomia da família, qual você indicaria que seria o melhor caminho do ponto de vista em relação a esses conflitos, nesse sentido? Acho que essa que é a grande pergunta a ser feita, né? Então, um dos pontos que eu tenho analisado recentemente eu estou tentando fazer um estudo das diferenças entre a direita na América como um todo, Estados Unidos, América Latina, América Central, e uma diferença entre a direita que está surgindo na Europa. E eu vejo uma diferença muito grande, isso que pode ajudar a nos ajudar com uma luz nesse sentido. Por quê? Se nós pegarmos a nossa direita na América, aqui no Brasil também, lá nos Estados Unidos, principalmente com esse eixo, né, Trump e Bolsonaro, ou o próprio Milei, a gente vai perceber que, em certo aspecto, eles divergem da ordem globalista. Mas, em muitos aspectos, eles estão inseridos dentro da lógica globalista. Eu vejo, por exemplo, a eleição do Milei, né? Uma das primeiras coisas que ele fez foi, por exemplo, chegar e colocar a Argentina dentro de uma situação que favorecesse ela perante o Fundo Monetário Internacional, ou aos credores internacionais, aos bancos internacionais, para conseguir receber dividendos, para conseguir receber investimentos, e assim conseguir tirar o país de uma situação que era calamitosa, de inflação e tudo mais. Só que perceba uma coisa, ele vai até o Fórum Econômico Mundial e ele fala sobre esse controle do globalismo de uma versão progressista, certo? Então, para eles, o globalismo é o progressismo ocidental. Mas não é apenas isso. Existe todo um componente econômico que é pautado no liberalismo que eles não criticam. Então, essa direita liberal, ela coloca um ponto muito interessante nessa questão. Já a direita europeia, ela se parece muito... Ela não é liberal em muitos aspectos. Eu vejo, por exemplo, está na Espanha, né? Tem o partido Vox, certo?
Aí, o partido Chega conseguiu assumir o poder, não, conseguiu ter uma grande eleição ali em Portugal, com 50 cadeiras. Tem outros partidos ali na Europa que tem uma direita bem estabelecida, mas eles não são liberais, eles são muitas vezes protecionistas. Eles muitas vezes querem proteção de mercado, como, por exemplo, a direita francesa, que falou assim, não, eu não quero esse acordo com o Mercosul, porque ele vai estragar a minha agricultura, ele vai estragar tudo aquilo que eu estou colocando. Então, de certo aspecto, eles criticam esse livre comércio, mas, de outro lado, eles se aproximam, em alguma medida, ao eurasianismo. Veja, por exemplo, a ideia da Marine Le Pen, por exemplo, né? Sim. E eu acho que, dentro dessa direita, nós não temos ainda uma direita que seja uma direita tradicional ocidental, por assim dizer. É simplesmente alguns aspectos que vão criticando esses blocos de dominação, mas eu vejo que todos eles ainda têm uma crise e ainda têm uma ideia muito revolucionária, por assim dizer. Portanto, que a tomada de decisão, por exemplo, você falou dos católicos, né, ou daqueles que querem o bem comum, seria não tomar nenhuma decisão em relação a esses três blocos de poder, o que para mim fica muito evidente, e começar a construir uma alternativa que possibilite o surgimento de, em primeiro lugar, a predominância da família em relação ao Estado, certo? O que para mim é muito evidente, principalmente nas questões de educação e nas questões de gênero, de feminismo e tudo mais, que eu vejo que são ideologias muito maléficas à própria sociedade. Um Estado que não esteja subordinado à economia, mas que ele vai pautar o que a economia diz, que é basicamente a síntese daquilo que a igreja, né, tem lá a sua visão, que é a doutrina social da igreja. Então, eu vejo que nós precisamos, de alguma forma, organizar um movimento social que esteja em consonância com essa base. E muito do que eu vejo, por exemplo, falando aqui um pouco do eurasianismo, né, retomando o tema, o Putin ele percebeu uma coisa, que o globalismo ocidental ele estava gerando a possibilidade de resistência de dentro. E se essa resistência contra o globalismo cresce a ponto de tomar o lugar dos globalistas, o bloco eurasiano ele não teria força para conseguir a sua dominação na Europa e nas Américas, em alguma parte na África. Então ele precipitou a sua ação, porque veja como crescem os movimentos católicos aí na Europa. Você sabe muito bem, a França está apresentando um renascimento católico muito grande. A própria Itália, com a Giorgia Meloni, já é, em alguma medida, esse ressurgimento, né? E o Putin, ele percebe muito bem que se esse bloco surgir com força, se esse extrato social ele retoma as rédeas do poder, ele retoma as rédeas do controle social, vai ficar muito difícil para ele. Então, ele precisa acabar com o globalismo antes que o globalismo acabe por dentro, se você consegue me entender. Então, eu vejo que essa articulação dessas forças sociais que lutam pelo bem comum é a melhor solução, é o melhor que nós devemos fazer. E se tivermos que tomar uma decisão em uma eventual Terceira Guerra Mundial, por exemplo, nós precisamos defender aquela região onde está a coisa, sabe? Onde está todo esse patrimônio cultural, histórico, filosófico, de uma maneira mais evidente, de uma maneira mais clara. Por isso que nós devemos cerrar fileiras, de alguma medida, contra essa invasão russa, e essa invasão que a Rússia fez à Ucrânia é realmente muito perigosa. E só o último comentário é exatamente isso. Pela minha experiência aqui na Europa, eu vejo que existe pessoas, grupos pró-Rússia, até mesmo dentro do movimento liberal, dos libertários. Isso é um ponto importante a ser feito, porque uma das pautas, que são a pauta contra a cultura woke, que é essa defesa da liberdade de expressão, que até vem sendo muito defendida, uma bandeira do Elon Musk. Isso é o que tem unido bastante, tem sido esse elo que tem unido até mesmo os libertários ao eurasianismo, né? Isso é um ponto interessante de ser feito.
Vou passar agora para a próxima pergunta. Então, passado mais de uma década, né, desde esse debate entre Olavo e o Dugin, que já foi, acho que em 2011, se eu não me engano, é, como você avalia essa perspectiva, né, dessa teoria dos três impérios globais? Fazendo uma releitura dele aos dias atuais, ele permanece ainda um marco teórico relevante para compreender os conflitos presentes? Em termos de análise pedagógica, para iniciar uma discussão a respeito do tema, eu acho que ainda é válido. Eu acho que a gente ainda consegue compreender muito dos movimentos sociais, dos movimentos políticos que acontecem nesses três blocos, e de uma maneira mais evidente de como que está dividido os centros de poder no mundo, né? Por exemplo, a gente está vendo o ressurgimento de manifestantes pró-União Europeia na Geórgia, sabendo que a Geórgia, inclusive, em 2008, foi invadida pela Rússia, né? E o que leva eles a fazerem isso? É simplesmente um movimento de tentativa da União Europeia, dos Estados Unidos e de todos eles de insuflar uma resistência em outro lugar que não a Ucrânia para poder tentar desestabilizar a Rússia. Então, eu vejo que existe isso muito claro, assim como, por exemplo, a Revolução Laranja, um pouco mais antiga, em 2004, ali na Ucrânia, né? Eu vejo que ainda a gente pode ter como um foco de luz para poder explicar uma realidade. Mas, do outro lado, a gente precisa entender que isso tem nuances. Veja no bloco muçulmano, por exemplo, junto com o globalismo. De alguma forma, os dois estavam conversando via Israel, porque Israel e a Arábia Saudita estavam tentando negociações para a normalização de relações diplomáticas pelos acordos de Abraão, aqueles acordos que alguns países árabes estavam tentando fazer com Israel para normalizar relações, para poder dar um maior fluxo de comércio, né? Então, eu vejo que a gente tem que ver essas subcamadas que acontecem dentro dos blocos para que a gente possa entender. Existe ainda um objetivo muito claro deles, mas talvez as movimentações dos atores, das pessoas, das personalidades que estão lidando com o processo político, eles podem ver o seguinte: bom, no momento é bom que eu me una ao bloco A, porque o bloco B está me forçando a uma atitude, ou o C está se aliando com o B, porque o A está sendo uma ameaça mais de curto prazo. Então, no curto prazo, você pode ter aliança entre esses blocos de uma maneira um pouco mais evidente, caso algum deseje ou esteja tomando uma posição mais hegemônica. Mas, se a gente for ver os princípios, se a gente for ver as bases nas quais elas se assentam, esses blocos de poder se assentam, obviamente são chaves explicativas muito boas que a gente pode usar para poder entender o desenvolvimento das ações. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é muito interessante para que a gente possa tirar aquela ideia de estadocêntrica apenas, né? Porque boa parte da literatura das relações internacionais, boa parte da literatura de ciência política vai apontar que os estados são os entes principais e primordiais das relações internacionais. Mas a gente tem atores subnacionais ou mesmo atores privados, atores que nem se enquadram em uma dessas características, que muitas vezes moldam muito a influência da população de uma maneira muito mais evidente do que o Estado. Eu coloco a mídia, por exemplo. A CNN, ela pasteuriza no mundo inteiro. Ela pasteuriza uma opinião ocidental globalista no mundo inteiro e ela exerce mais influência, muitas vezes, do que o próprio governo do Trudeau, do Canadá, e o Trudeau talvez seja um dos campeões do globalismo liberal ocidental. Então, a gente precisa entender essas nuances, a gente precisa entender como essas coisas funcionam dentro do curto prazo, mas claro que no longo prazo, pelos seus objetivos e pela sua visão de dominação, pela sua cosmovisão, ainda vejo que é uma chave explicativa boa para a realidade internacional. Nós assistimos ultimamente
pelas últimas movimentações na política internacional, casos como, por exemplo, esses protestos maciços que estão tendo em universidades americanas pela causa palestina, de estudantes que têm organizado invasões a reitorias, e isso é um reflexo da penetração, né, dessas ideias, vamos dizer assim, anti-ocidentais, principalmente entre os jovens, né, como isso tem se ampliado cada vez mais. É um gap cada vez maior geracional de valores entre os mais jovens e as gerações seguintes. Então, nós vemos, por exemplo, muito pensamento, pelo menos aqui na Espanha, eu vejo muita gente com bandeira palestina nas ruas. Então, esse questionamento, né, aos valores ocidentais é algo assim que é algo generalizado cada vez mais, né? E por mais que a agenda woke esteja em avanço, né, sobre essa questão dessas pautas progressistas, né, ideologia de gênero, você tem um certo mal-estar crescente, né, ao que são esses países que representam os valores ocidentais, né, como Israel. Então, isso tem ficado, a meu ver, na minha opinião, eu acho que tem ficado cada vez mais claro para mim essa hostilidade, pelo menos entre os mais jovens, aos valores ocidentais, né? Então, por isso, acho que essa é a minha próxima pergunta. Na sua visão, você vê uma crise hegemônica de influência hoje no projeto ocidental? Antes eu vou retomar um pouco aquilo que você estava falando, né, sobre essa crescente onda de manifestações pró-Palestina. Eu não diria nem que seja pró-Palestina, eu vejo que é meio que pró-Hamas, já fica bastante evidente, né? Sim. Eu já vejo que é pró esses grupos que estão atacando o Estado de Israel. Mas a coisa fica tão complicada que eu acho que, assim, nas universidades e nos meios de formação geral como um todo, nós somos basicamente adestrados, né? A gente fica quase como aqueles experimentos de Pavlov, sabe? Vai lá o ratinho, come um pouquinho, depois volta. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pegar e analisar friamente as coisas como são, o Estado de Israel, ele talvez seja um dos estados mais liberais do mundo. Porque lá a gente tem ideologia de gênero muito forte, lá tem a liberação do aborto, lá a gente tem uma visão realmente contra aquilo que foi os pilares que fundaram basicamente a civilização ocidental. Mas do outro lado, mas a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que uma parte da sociedade americana enxerga no Estado moderno, nesse Estado moderno de Israel, uma salvação daquilo que são os valores judaicos cristãos, certo? E que os judeus e que o Estado de Israel exerce um papel de liberdade, um papel de sendo o farol da democracia dentro de um mundo tirânico, dentro de uma região tirânica que é o Oriente Médio. Mas mesmo esses conceitos de liberdade, esses conceitos de democracia em Israel, já é um conceito iluminista, já é um conceito que, de alguma forma, rompe com todo o passado tradicional ocidental e vai se colocando de uma maneira... Aí você tem razão quando você diz os valores ocidentais. Se nós pegarmos a perspectiva de que os valores ocidentais são os valores ocidentais oriundos da Revolução Francesa, então, de fato, a gente tem isso. Mas se não é deste Ocidente liberal que a gente está falando, então é outra coisa. Então, eu acho que as pessoas, quando elas estão analisando, elas fazem uma análise muito rasa. Do outro lado, a gente vê esse crescimento do movimento palestino, mas mesmo aqueles que defendem a Palestina, defendem o Hamas, que são muito dessas pessoas de cultural woke, que são esses que estão defendendo essas pautas mais progressistas da sociedade, principalmente aqui no Ocidente, se eles forem tentar viver do modo com que eles esperam dentro dessas sociedades como a faixa de Gaza, eles não conseguirão viver, porque, inclusive, o homossexualismo é crime em muitos dos países árabes, né? Então, eu vejo que nessa questão principal, só para a gente poder pontuar aqui,
existe uma necessidade de a gente se aprofundar para entender o que de fato está acontecendo, porque veja Milei lá abrindo bandeira de Israel e falando que isso eu acho que a gente precisa acabar. Eu acho que a gente precisa evitar de ficar tomando lados o tempo inteiro e analisar a situação como de fato é. Não cabe a nós ficar tomando um lado entre Israel e Palestina, sendo que a gente entende o que entende os dois lados. Se a gente entende o projeto dos dois lados, se a gente entende o que eles estão propondo para a coisa, né? E eu acho que esse é um ponto importante para a gente deixar bem claro. Agora, retomando a pergunta que você me fez em relação a se o projeto ocidental de fato está sofrendo uma crise de hegemonia, eu diria para você que, evidentemente, que está. Porque a gente vê um crescimento de uma direita nacionalista. Veja, o movimento globalista, liberal, ele é evidentemente internacionalista. E a gente vê o surgimento de uma sociedade ou de grupos que estão retomando um ideal nacionalista. Só para você ter uma ideia, acho que é o ano que vem que vai ter eleições federais na Alemanha, 2025. E se nós observarmos as pesquisas de opinião, a alternativa para a Alemanha, a AfD, ela está ali, está entre 20% e 22% de possibilidade de parlamento ali. Ou seja, muito provavelmente os nacionalistas eles vão compor um governo na Alemanha na próxima legislatura. O que seria impensável para os alemães esse tipo de coisa há uns 30 anos. Imagina há uns 30 anos os alemães falando assim, não, que vai ter um governo nacionalista alemão que vai tomar conta. Eles ficariam extremamente assustados, porque eles tiveram uma experiência muito horripilante em relação a isso, que é o nazismo. Então, eu vejo que certamente está sofrendo, só que eles ainda detêm o controle de boa parte das mídias, boa parte do mercado financeiro. Então, eles, de alguma forma, conseguem organizar o bloco ocidental, mas já é de uma forma muito enfraquecida. E essa forma enfraquecida já mostra para os dois concorrentes hegemônicos de que talvez seja o momento de uma ofensiva, de que o momento seja de uma expansão contra ele. Por isso que eu vejo que a tentativa dos ocidentais de tentarem ocidentalizar tanto a Rússia quanto a China deu errado. Porque a visão de curto prazo dos ocidentais é de ganhar as pessoas pelo dinheiro. Só que eles utilizaram dessa fragilidade para organizar todo o seu sistema produtivo, para organizar as suas sociedades, e assim dar um chute depois em tudo isso, e já uma vez consolidado, aí partir para o momento de dominação e de expansão. E eu vejo claramente que nós estamos num momento de crise da hegemonia americana, num momento de crise da hegemonia ocidental, mas ela não se perderá sem um conflito hegemônico militar. E isso eu vejo muito claro. E eu vou passar agora para a próxima pergunta. A gente nota, por exemplo, que se de um lado tem crescido também esse apoio a essas causas do Hamas aqui no Ocidente, também tem crescido também o apoio e simpatia à Rússia também, né? Principalmente até mesmo entre certos grupos tradicionalistas e conservadores. Ficando apenas como fica uma pergunta, então, para você. Então, quais são os riscos de vermos a ascensão de um império eurasiano nesse sentido? Então, eu acho que essa é a pergunta central. Eu acho que você tocou num ponto que, na minha opinião, é o ponto principal de toda essa discussão que a gente está vendo no mundo hoje. Por quê? Porque aí a gente precisa entender a quarta teoria política do Dugin de uma forma mais clara, né? Então, resumidamente, para a gente poder entender o que é a quarta teoria política, ele começa, a ideia é o seguinte, que a primeira teoria política foi a teoria política da Revolução Francesa, dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, do Estado de Direito e da democracia. E que isso se perdeu e que isso não foi capaz de organizar a sociedade ocidental no século XIX e muito menos no século XX, certo?
A segunda teoria política, que vem como, entre aspas, uma tentativa de solucionar isso, foi a experiência comunista, na Revolução de 1917, com Lenin, e depois todo o Estado soviético com Stalin, né? Que era de uma sociedade controlada, de um Estado totalitário, da perda dessa liberdade e do massacre à oposição. Isso também não deu certo porque, de alguma forma, este Estado ele foi incapaz de sobreviver ao Muro de Berlim em 1989. A terceira teoria política que ele vai colocar ali é a ideia de que nós devemos manter, entre aspas, alguns valores tradicionais e um Estado forte controlando a economia, que seria a experiência fascista e a experiência nazista, que também não deu certo. Então, o que ele fala? É que essas três experiências, né, essas três teorias políticas, elas sofrem um problema comum, que elas estão todas elas inseridas dentro do paradigma iluminista. Dentro de um paradigma iluminista, porque se nós percebemos o liberalismo, o comunismo e o fascismo, nazismo e fascismo, eles todos estão dentro de uma perspectiva iluminista de Estado. Um Estado moderno, um Estado gerencial, um Estado administrativo, um Estado tecnicista, né? Todos eles têm isso. Vejam, o que são os planos quinquenais do Stalin, por exemplo? É você colocar em números aquilo que você deve produzir, gerando uma máquina quase que por meio de botões. É tecnicismo puro ali, é materialismo puro, é o paradigma iluminista. O que seria essa ideia de tentar criar um Estado mínimo, de um Estado eficiente, se não a ideia liberal iluminista de tentar afastar a aristocracia, certo? E do outro lado, e por fim, a experiência fascista, ela mantém as estruturas do Estado moderno, só que com uma visão de que o liberalismo é ruim, de que o liberalismo não é suficientemente capaz de trazer o bem-estar para a sociedade. Mas todos eles estão dentro do paradigma iluminista. O que o Dugin fala é o seguinte, que existe essa quarta teoria política, que ela precisa acabar com essas três outras, e sair do paradigma iluminista, voltar para um paradigma tradicional. E é aqui que muitos conservadores ou tradicionalistas acabam aderindo. Por quê? Porque é algo muito, eu posso dizer, numa sociedade woke, numa sociedade que está tudo um absurdo, não você aderir a algo que seja tradicionalista, que seja assim, eu vou rejeitar a modernidade, como, por exemplo, o Júlio Zévola, né? Ele fala, eu vou rejeitar a modernidade. A análise dele para a rejeição da modernidade é muito boa, mas eu voltar a elementos históricos, voltar a elementos gnósticos, para poder tentar organizar uma sociedade sem um fim último, né? Isso é um problema. E aí muitos tradicionalistas falam assim, cara, eu quero que acabe essa ideia da cultura woke. Eu quero que acabe essa ideia da ideologia de gênero. Eu não aguento mais ver nas universidades e ver na mídia a família sendo vilipendiada do jeito que está sendo. Então, se o cara está me propondo que é necessário ter uma masculinidade mais firme, que é necessário ter o valor nacional à mãe Rússia e tudo mais, pô, o cara ali ele é do meu time. Ele está comigo. Só que por trás existe todos os valores gnósticos, toda uma filosofia que vai criando um Frankenstein tradicionalista que a pessoa acaba não percebendo. Então, eu vejo muito risco em alguns, principalmente entre alguns católicos mais tradicionalistas, que já estão fugindo, inclusive, do tradicionalismo tomista, de aderir a todo esse tipo de ideologia, de começar a apoiar abertamente a guerra do Putin contra a Ucrânia e de fazer com que a Rússia seja exaltada por católicos. Mas se a gente for ver bem, a Rússia ela não tem uma visão católica de sociedade. Minimamente tem uma visão cristã. Apesar do Vladimir Putin ter toda uma aparência de cristão ortodoxo, na verdade ele cooptou o patriarcado de Moscou ortodoxo para os seus interesses pessoais, para os seus interesses políticos. E esse é o ponto importante. Por isso que eu vejo que muitas pessoas estão aderindo ao duginismo, e aqui no Brasil está crescendo muito isso, não apenas nesse tradicionalismo, mas se nós pegarmos a Nova Resistência, por exemplo, que é um braço, entre aspas,
PDT, talvez, mais evidente aqui no Brasil, eles estão com uma editora publicando os livros do Alexander Dugin para difundir esse pensamento, não apenas a quarta teoria política, mas um mundo muito polar, que é muito pior, que existe ali uma visão de relações internacionais muito mais catastrófica e até com cunhos apocalípticos, por assim dizer. Então eu vejo que a propaganda foi muito bem feita. Eu vejo que e aí você já apontou muito bem, né, no início desse nosso bate-papo, o eurasianismo ele é perigoso porque ele é baseado na mentira. E baseado na mentira, a FSB, que era a antiga KGB, ela soube muito bem espalhar isso para o mundo ocidental e fazer com que os ocidentais eles comprassem de alguma forma essa narrativa. Então, eu acho muito, muito perigoso essa ideia de aderir ao eurasianismo e de não entender a sua profundidade dos termos e sua profundidade na sua inteireza. Eu acho isso muito, muito perigoso. E você tocou num ponto que eu acho que você até mencionou, é a questão de ter uma escatologia apocalíptica, né? De você querer acreditar numa transformação social revolucionária. Eu acho que esse é o ponto central assim, de toda essa narrativa ideológica da quarta teoria política. Eles não creem, por exemplo, nessa visão agostiniana de uma cidade dos homens separada da cidade de Deus. Não, eles querem trazer a cidade de Deus para cá, né? Que é algo muito... que é uma coisa que afasta eles totalmente dessa cosmovisão cristã, né, tradicional. Não, eu vejo, porque, veja, Santo Agostinho, a cidade de Deus, ele fala que a cidade dos homens deve espelhar a cidade de Deus, e não que ela é a cidade de Deus per se. Por quê? Porque é impossível a gente, com a natureza ferida, com o pecado original, com toda a maldade intrínseca que nós... Veja, nós temos uma maldade intrínseca. A nossa maldade intrínseca, ela nos leva a atos maus. Você, eu tenho certeza que hoje cometeu algum ato que não seja perfeito. Eu mesmo já cometi alguns atos hoje que não são da perfeição. Mesmo que a gente busque a perfeição última de todas as potências que serão atualizadas, ela se dará somente na visão beatífica. Perfeito? Se nós não temos isso aqui, como é que a sociedade vai ser perfeita? Eu acho que isso é um ponto importante que as pessoas esquecem. Claro, nós devemos espelhar. Essa sociedade, ela deve ser espelhada e nós devemos tentar buscar atualizar todas as nossas potências o máximo possível aqui. Mas achar que o céu vai se tornar a terra, isso é um problema gravíssimo, que está totalmente fora, né? O meu reino não é desse mundo, já dizia o mestre, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente deve manter na nossa mente, sabendo assim, a perfeição aqui nunca vai surgir. Mas, se a gente tentar espelhar aquilo que foi como São Luís IX na Idade Média, aí a gente talvez tenha o caminho. E São Luís IX jamais veria que ele está tentando criar uma sociedade perfeita. Ele simplesmente queria levar uma sociedade de pecadores que estão tentando buscar a salvação e de criar uma sociedade que haja caridade. Esse é um ponto importante que eu acho que as pessoas acabam esquecendo, sabe? Então, isso é muito pernicioso, muito, muito mesmo. Vou passar agora para a próxima pergunta aqui. A próxima pergunta vai ser sobre o Brasil, né? Qual o lugar dele, né, nesse quadro geopolítico mundial e qual o papel da diplomacia brasileira nesse contexto, né? Então, em relação ao papel do Brasil, né? Eu acho que o Brasil está passando por uma transformação política, uma transformação social muito, muito grande, né? Até antes do nosso podcast que a gente estava conversando sobre a proliferação de institutos, a proliferação de iniciativas culturais que estão surgindo no Brasil, que estão de fato atreladas a uma visão clássica daquilo que foi da sociedade ocidental, né? Uma ideia de crescimento das virtudes, uma ideia de crescimento da ordem natural, principalmente, né? Então, existe uma lei natural, existe uma ordem natural, existe uma finalidade das coisas, e eu acho que esse é talvez um dos pontos principais que nós devemos resgatar, né? As coisas têm uma finalidade. E essa renovação cultural,
essa volta para esses pilares mostra que o Brasil já está, de alguma forma, exercendo aquilo que lhe compete, que é talvez ser um farol. Então, se o mundo inteiro está no caos, se a gente está vendo essas ideologias, esses projetos hegemônicos de poder perpetuando-se e se digladiando como um todo, vamos pensar que eles venham de fato às vias, né? Venham brigar evidentemente uns contra os outros. Nós estamos falando aqui de um evento destruidor, certo? E a gente está vendo aqui que se não for o apocalipse, que esse momento, em algum momento a civilização vai precisar se restaurar. A gente vai precisar de um processo de reconstrução maior, certo? E aí as pessoas vão poder olhar para o Brasil e olhar assim, ali tem um farol. Por isso que eu acho que o Brasil ele deve se manter numa postura de eu vou defender aquilo que é necessário ser defendido, mas eu não vou comprar a narrativa de nenhum dos três poderes. Existe um caminho que é fora dessa estrutura, que é fora dessa lógica desses três poderes que a gente está discutindo, e aí a gente vai conseguir estabelecer. E aí você me falou um ponto importante, né, que é o papel da diplomacia brasileira. O papel da diplomacia brasileira, para mim, fica muito evidente, é muito claro que é o seguinte, é costurar alianças com outros grupos que estão fora do Brasil, que busquem e que tenham essa mesma perspectiva para ser esse farol, né, para tentar aprofundar um intercâmbio maior entre eles, só que a gente vai ter um problema, que é o seguinte, quem está no poder no Brasil hoje? É alguém que está evidentemente buscando aliar o Brasil ao bloco eurasiano, porque está aprofundando relações com os BRICS, né? Já fazia parte dos BRICS, né? Mas já está aprofundando isso. Comprou a imposição da China de colocar, por exemplo, Irã e Arábia Saudita dentro dos BRICS, o que é algo realmente bastante preocupante, né? A própria Venezuela recentemente manifestou o seu interesse em participar dos BRICS, e aqui a gente vê que os BRICS, na verdade, estão sendo a nêmesis do bloco ocidental atlantista. Então, os BRICS estão se tornando aquele bloco de países que estão se colocando de uma maneira muito mais evidente contra essa ordem liberal internacional, que ela é ruim, a gente está falando aqui, ela é nefasta, mas o que o Brasil está se colocando é de uma forma muito perigosa esses regimes totalitários, esses regimes que estão realmente querendo o caos dentro da política internacional. Então, eu vejo que nós precisamos exercer aquilo que é um conceito interessante das relações internacionais, que é a paradiplomacia. O que é a paradiplomacia? São os contatos entre as pessoas dos países que não passam pelas estruturas estatais. Você está na Espanha. Se de alguma forma a gente consegue estabelecer contatos entre Brasil e Espanha que não passem pela diplomacia oficial, a gente vai reforçando esses laços, a gente vai ganhando uma capacidade de articulação maior, a gente vai ganhando maior experiência dentro dessa costura, e a gente pode construir coisas que sejam mais fortes, coisas que sejam mais perenes ao longo do tempo. Então, eu acho que este é um ponto que a gente deve prestar atenção, não tanto nas estruturas de Estado, mas de iniciativas pessoais, particulares, de grupos, que vão fortalecendo os ideais e as visões daquilo que é o Ocidente tradicional, por assim dizer. Acho que esse é o ponto importante que a gente deve manter em foco. Porque, por exemplo, nessa questão aí, eu acho que tem um outro ponto também nessa aliança do Brasil com os BRICS, que eu acho que, na minha opinião, também é a dependência econômica, porque eu vejo, por exemplo, um crescente poder, né, do poder da economia chinesa sobre o Brasil nesse sentido. Você tem uma certa dependência cada vez maior da classe empresarial, a pressão da classe empresarial para a defesa dos interesses chineses, pelo menos em São Paulo, né, a dependência econômica é muito grande. Foi um dos maiores grupos de defesa dos interesses chineses no Brasil, vieram dessa classe empresarial, dos industriais brasileiros. Então, isso eu acho que é um outro ponto também que merece ser observado também, é que
São esses movimentos de afastamento e aproximação, e também tem essa natureza econômica também, né? E como a gente tirar essa dependência da China, desses países, que a presença dos Estados Unidos economicamente no Brasil é cada vez menor. Você vê a pauta de exportação de todos os produtos brasileiros, pauta de importação, é cada vez maior. A China, eu acho que é o país que você tem a liderança dos fluxos de exportação brasileiros. Era os Estados Unidos até alguns anos atrás, agora é cada vez mais a China. Isso é algo também para ficar de olho, né? Essa dependência econômica, e isso gera pressões da classe empresarial para se aproximar cada vez mais desses países. Não, eu falo para o meu estado, né? O estado do Paraná. Cerca de 60% de toda a pauta de exportação do meu estado, ele vai para a China. Aqui no nosso estado, a gente tem um sonho, um grande sonho, que é construir uma ferrovia chamada Ferroeste, que basicamente vai sair lá do Rio Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, e vai até o porto de Paranaguá, cortando todo o estado do Paraná. As concessionárias e as empresas que estão vencendo os contratos, que estão vencendo as licitações, todas elas são chinesas. Certo? E aí o que eu vejo que, basicamente, é o vírus do Ocidente, é o vírus do globalismo, que está matando em si mesmo. Por quê? Se os liberais, os globalistas ocidentais, eles apregoavam sempre que nós precisamos das vantagens comparativas, né, daquela ideia do David Ricardo, e que nós precisamos fazer com que a nossa produção ela seja enfatizada na nossa vocação, e aí a vocação agrícola do Brasil é muito evidente, e deixar com que outros produzam aquilo que o Brasil não tem tanta capacidade assim de produzir, porque é mais fácil a gente comprar deles e trazer para cá, eu vejo que isso desindustrializou o Brasil de uma forma muito evidente. Certo? E aí a gente vê que no Brasil, principalmente da década de 30 até a década de 90, 80, 90, tentou-se criar uma política industrial muito clara, mas essa política industrial, de alguma forma, teve efeitos, claro, veio muita Volkswagen, veio empresas de automóveis, veio a CSN, ou seja, a gente conseguiu construir um parque industrial. Mas esse parque industrial, ele, ao mesmo tempo, ele era meio torto, porque ele era ou uma vez muito dependente do Estado, ou muitas vezes concentrava numa oligarquia capitalista. Tudo isso fazia com que a nossa estrutura de Estado sempre estivesse, de alguma forma, doente, esquizofrênica, certo? Na década de 90, nós passamos por uma desindustrialização muito grande e ela vem se aprofundando desde então, né? Talvez hoje acho que nem 10% do nosso PIB, a última vez que eu vi era 10 ou 11% do nosso produto interno bruto, vinha das indústrias, né? Aí vinha uns 20, 25% do agro, né, da parte de agricultura e de pecuária, e o restante de serviços. Ou seja, para que nós saiamos dessa independência econômica, nós precisamos, de fato, de uma política industrial nova, mas que essa política industrial que seja feita no Brasil, ela não seja nem toda ela feita pelo Estado, e nem toda ela aberta aos interesses capitalistas. Nós precisamos encontrar uma forma de dar autonomia local, aproveitando as regionalidades, aproveitando ali as potencialidades das localidades, para que ali surjam bancos regionais que não estejam atrelados todos aos bancos grandes, aos bancos que dominam o crédito no Brasil, para que as pessoas possam ter condições, dentro das suas próprias localidades, de não distorcer os mercados. E aí eu vejo uma possibilidade de a gente construir uma política industrial mais séria, porque nós vamos precisar de uma política industrial mais organizada, certamente. E eu acho que esse é o único caminho que a gente tem hoje para combater a dependência que a gente tem da China, por exemplo. Isso que você falou me faz lembrar justamente de um livro de um economista suíço, o William Röpke, que ele prega justamente essa economia descentralizada. Ele olhava como o principal modelo de organização econômica a economia suíça,
que é Uhum. basicamente isso, é uma economia que você tem grande grau de autonomia às entidades locais, né, às comunidades, é um federalismo dos cantões, e são regiões que têm certa autonomia e altamente desenvolvidas, né, apresentaram um grande avanço em termos de desenvolvimento econômico, que são sociedades ricas e produtivas, né, e descentralizadas, né, o que prova claramente como que não necessariamente esse modelo de economia de massas, centrado em grandes empresas, em estados, é, você pode fazer destravar, né, todo o potencial de desenvolvimento pelo local, né? E ele explora muito bem esse ponto, William Hope, que até o livro dele, é, até me esqueci, é Mais Além da Oferta e da Demanda, que é um nome do livro dele. Então, fica só essa pontuação, né? E tudo isso vai muito ligado nessa questão de economia do bem comum, né? Economia social de Sem dúvida. mercado. O Hope que chama isso de economia social de mercado. Existe um outro economista que é o Pesch, né? Eu não sei se você já teve contato com a obra dele, mas que ele vai em linha com o Hope, só que ele ainda vai pegar uma visão mais da doutrina social da igreja mesmo, da solidariedade, né? Então, eu acho que nós precisamos voltar a ter solidariedade uns com os outros nas comunidades, né? Porque boa parte do liberalismo, ele retirou esta ideia. Veja, eu estou aqui no meu prédio, né? Se eu vejo o meu vizinho, eu conheço poucos dos meus vizinhos. Eu não sei qual que eu estou olhando para o apartamento da síndica aqui da minha frente, mas se eu subir 2 andares, eu não vou saber qual que é o nome da pessoa que mora a menos de 10 metros de mim. Então, eu acho que essa ideia de um solidarianismo, né, de uma solidariedade, junto com com o fortalecimento da comunidade, nos ajuda a compreender o que nós devemos fazer para vencer esse globo, porque nós estamos infectados pelo globalismo ocidental. Nós estamos infectados por todas essas ideias, porque o Brasil, de fato, ele está sendo um campo de batalha entre o eurasianismo e o globalismo. Nem tanto, por enquanto, o mundo islâmico, mas esses dois são muito evidentes entre nós. E se nós não retomarmos essa solidariedade, essa ideia de comunidades, essa ideia de fortalecimento das localidades, isso passa por uma ideia de crescimento em virtudes individuais, de uma responsabilidade social muito evidente, a gente não vai conseguir vencer isso daí. Eu acho que este é um ponto muito importante para a gente poder começar a pensar e trabalhar. Isso precisa ser muito bem claro. Bom, estamos chegando perto do final da entrevista. Vou passar agora para a próxima pergunta. Assim, acho que já chegamos a explorar esse ponto, mas acho que até para reiterar mais, né? Como você avalia esses possíveis desdobramentos, né, geopolíticos que a gente tem observado hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Que seria entre o bloco eurasiano e o ocidental? Veja, eu parto de uma perspectiva de que o Ocidente se enfraqueceu muito nos últimos anos, por duas razões. Uma, por conta do globalismo, que foi matando a vitalidade, principalmente demográfica, do Ocidente, foi tirando a virilidade das pessoas, né, com essa ideia da ideologia de gênero, e o feminismo ganhando esse protagonismo muito grande, veio a corroborar com uma posição de defesa dos homens em relação ao seu próprio protagonismo da sociedade, porque os homens são construtores de civilização, né? Eles desbravam, eles conquistam, eles dominam, e as mulheres organizam, né? Então, é mais ou menos essa dinâmica. O Ocidente perdeu muito isso, e muitas vezes o homem ocidental ele tem que se pedir desculpa por falar que ele é homem. Ele precisa pedir desculpa por exercer a masculinidade dele. E isso enfraquece a posição das famílias, da sociedade, em relação a qualquer tipo de ideologia ou de agente externo. Então, esse é um vírus que o Ocidente se colocou.
Do outro lado vem a manipulação do mundo eurasiano, vem a tentativa de acabar com as estruturas remanescentes da família por parte desse grupo, e aí as famílias e o Ocidente raiz, eu vou colocar desse jeito, de alguma forma ele acabou se colocando de uma forma muito sensível, de uma forma muito frágil. Do outro lado, a gente tem o eurasianismo, que não está nem aí para ideologia de gênero, não está nem aí para feminismo, treina os seus exércitos de uma maneira muito militarizada, e as suas crianças, elas são preservadas e a educação delas é muito boa. Então eu tenho para mim que o mundo eurasiano ele está em uma posição de vantagem em relação ao mundo ocidental. Eu vejo isso muito evidente pela própria guerra da Ucrânia, porque todo mundo falava que a Ucrânia estava vencendo, estava ganhando força, estava conseguindo combater a Rússia, né? Mas, ora, se tivesse tudo isso, não teria que ser aprovado recentemente uma ajuda de 61 bilhões de dólares para a Ucrânia para poder sobreviver. Ora, antes era vencer, agora já é sobreviver. Por que isso acontece? Porque a guerra de atrito que a Rússia impôs à Ucrânia fez com que todas as vantagens tecnológicas e de guerra cibernética não tivesse força. E o que conta é a presença de bomba, de material pesado, de guerra e de soldados no campo de batalha. E a Ucrânia tem infinitamente menos isso do que a Rússia. Então, a Rússia, ela certamente vai conseguir os seus objetivos militares na Ucrânia. Aí resta saber até onde que o Putin quer. Mas a perspectiva é de que o eurasianismo, à medida que tome mais força, que ganhe corpo, que vence a guerra na Ucrânia e que vai gerando outros conflitos para dispersar o mundo ocidental, vai conseguir tomar muito mais uma posição de protagonismo e eles sim vão começar a tomar conta do jogo internacional. Tanto é que os BRICS já estão tentando sair do dólar, estão tentando comercializar sem que passe pelo sistema financeiro internacional, e isso tudo já são coisas evidentes, mostrando que a ordem internacional dos vencedores da Segunda Guerra Mundial está realmente em xeque. E chega a ser até um grande paradoxo, porque as sanções ocidentais à Rússia terminaram por enfraquecer o dólar, né? Porque Exatamente. a Rússia está migrando o sistema monetário para cada vez mais a circulação de moedas russas. Então, não pode comprar e vender com dólar? Não, vamos comprar e vender com rublos. A solução adotada só enfraqueceu ainda mais o lado ocidental nesse sentido. Eu vejo que o Ocidente, quando ele tira a Rússia do SWIFT, jogou a Rússia no colo da China. E a China tomou conta de um mercado muito grande, que são mais de 150 milhões de pessoas ali também, né? E não apenas isso, que ela garantiu que o seu fornecimento de matéria-prima e de energia continuasse. Então, a China ela vai ter a capacidade de ampliar ainda mais os seus desígnios industriais, porque agora ela sabe que ela vai ter quase que uma energia infinita, matéria-prima infinita e muito barata. Então, essa aliança da massa eurasiana, ela é muito preocupante. Dentro das relações internacionais, a gente tem dois autores importantes, que é o Halford Mackinder e o Alfred Meehan, que eles disputavam para saber quem que era mais forte, as potências navais ou as potências terrestres, né? O Halford Mackinder, ele é britânico, mas ele dizia que no futuro as potências terrestres seriam mais fortes do que as potências marítimas. E olha que a gente está falando da maior potência marítima da história, que é a Grã-Bretanha, né? Do outro lado, o Alfred Meehan está falando que quem controla os mares é quem controla a política internacional. Mas quando a gente vê a aliança da massa eurasiana, né, que é o que o Mackinder falava, que era o chamado Heartland, a gente tem a possibilidade de ver uma nação, ou um grupo de nações, que tem todos os recursos naturais, geográficos, sociais e culturais, para exercer uma grande hegemonia na grande massa de terra que tem no mundo, que é a África, a Europa e a Ásia. E quem controla essa grande quantidade de terra, certamente vai ter o controle de população, e eles vão dominar a política internacional, porque vai deixar a América totalmente isolada. Então, existe uma lógica aqui que está sendo colocada em xeque. E eu vejo que os eurasianos estão
conseguindo esses objetivos de uma forma muito rápida, fazendo com que os globalistas não tenham outra alternativa de que senão combater cada vez mais com violência essa tentativa de aliança. Bom, perfeito. Eu vou agora passar para a última pergunta. Falamos sobre os desdobramentos, né, entre o confronto na Ucrânia, e agora eu queria perguntar para você também os desdobramentos de outro conflito agora no Oriente Médio, entre o Israel e o Hamas, com possíveis desdobramentos para o confronto aberto com o Irã. Como você avalia isso? Eu vejo que a sociedade israelense ela se colocou numa posição de muita fragilidade. Por quê? Porque o que o Hamas fez lá no 7 de outubro foi de uma barbaridade sem tamanho, foi atroz ali. E até hoje, Israel não conseguiu dar uma resposta muito clara para a sociedade, falando assim, nós vencemos o Hamas. O que eles conseguiram fazer é uma baita de uma destruição em Gaza. Gaza está destruído, isso daí é evidente, e ninguém vai falar o contrário. Só que o Hamas, como ideia, o Hamas ainda como força organizada, ainda consegue colocar na cabeça dos israelenses de que eles podem ressurgir de novo como uma ameaça militar, uma ameaça física, uma ameaça à integridade territorial. Então, algo que seria impensável para os israelenses era a penetração ao território. Ou seja, Israel se mostrou frágil. Esse é um primeiro ponto. À medida que o governo do Benjamin Netanyahu não consegue dar essa resposta, ele vai se tornando cada vez mais agressivo, porque ele vai entrar numa de que nós precisamos ir até o fim contra o Hamas, contra o Hezbollah e contra o Irã, para poder falar assim, bom, salvamos o Estado de Israel. Só que isso vai ter um custo muito caro para Israel, certo? E do outro lado, a gente vê que o Irã ele conseguiu organizar uma série de acordos regionais que possibilitaram eles, inclusive, a lançar uma quantidade de mísseis sobre o território israelense. E isso mostra para mim duas coisas muito evidentes, que talvez o Irã já tenha capacidade de artefatos de maior explosão, né? Eu acho que isso já é um fato que a gente pode levar em consideração, essa possibilidade de agressão, porque o equilíbrio de forças está dado, e o Irã está simplesmente jogando com seus proxies para dispersar a atenção de Israel e fazer com que Israel entre em contradição consigo mesmo, porque a sociedade israelense ela está totalmente polarizada também, entre aqueles que querem a continuidade da guerra e aqueles que não querem a continuidade da guerra. Não é que eles são pró-Palestina, mas eles não querem que o Estado de Israel continue exercendo a guerra. Se essa polarização ela continuar muito forte dentro da sociedade israelense, certamente a gente vai ver um Israel cada vez mais enfraquecido. Fora que essa agressividade de Benjamin Netanyahu leva a um esgarçamento, a uma maior briga, um desentendimento maior com os Estados Unidos, que são seu principal aliado. Então eu vejo que esse ataque do Hamas, que já estava sendo planejado há 2 anos, pelo que as fontes falam, foi bem sucedido. E eles estão no controle do jogo político estratégico, tanto é que o governo do Benjamin Netanyahu ainda não conseguiu dar uma resposta para os Estados Unidos do que seria um desfecho da guerra em Gaza. Já estamos há 6 meses com isso e não há essa perspectiva. É muito evidente que não há essa perspectiva. Então eu vejo que na Ucrânia os eurasianos estão avançando. No Oriente Médio, os muçulmanos estão conseguindo colocar o Estado de Israel em alguma coisa em xeque. Ou seja, parece que essa aliança ocidental que a gente estava discutindo lá atrás, né, e Israel faz parte dessa aliança global ocidental, está sendo colocada em xeque também. Então eu vejo que esse enfraquecimento do ocidentalismo, do atlantismo como um todo, vai gerar e já está gerando a possibilidade de que os países ocidentais não tenham mais a influência que eles tiveram no século XX nessas regiões. Eu vejo por aí. Sim. Não, é isso mesmo. É um cenário preocupante, né? Porque você substitui, de certa maneira, como seria esse bloco eurasiano, né? Esse bloco islâmico, né? No futuro, né? Seria um retorno ao velho imperialismo, né? do passado, né? Uma guerra aberta de impérios, né?
Não há nada mais se esperar além disso, né? Exatamente, eu vejo que a gente... E nós estamos caminhando para uma barbárie, né? Parece que todos os lados estão dispostos a irem até as últimas consequências hoje. Não, você não vê nenhuma tentativa de estabelecer, bom, será que temos que ir até esse caminho? Será que é por aqui mesmo? Ir até uma terceira conflagração global? Eu vejo que esse é um problema importante que não está sendo discutido com a seriedade com que ele deve. Bom, conversei aqui com o internacionalista Rodrigo do Vale. Ele é especialista em História, diretor do Instituto Bem Comum e professor de História, Geografia, Geopolítica e Política. Então, vou deixar um pouco para as considerações finais sobre a entrevista. Então, eu acho que nesse momento que a geopolítica voltou a ser colocada na boca das pessoas, né, e que as pessoas estão discutindo esses temas corriqueiramente, né, nas suas famílias, nos seus ambientes de trabalho, em todos os lugares onde elas frequentam, eu acho que um ponto importante é que as pessoas não sejam envolvidas nas paixões políticas. O Eric Wegelin, ele falava muito sobre isso, né? De que as paixões políticas cegam a possibilidade das pessoas compreenderem a realidade das coisas. E eu vejo que tem muitas pessoas que de uma hora para outra começam a falar sem ter o mínimo de reflexão. Eu não digo nem de leitura, não digo nem de ser um especialista, de ter lido, de ter se desenvolvido nesse tema específico, mas uma reflexão um pouco mais séria daquilo que está acontecendo. E eu vejo que as pessoas elas estão no automatismo pavloviano, né, de falar as coisas porque ouviu da mídia A, B ou C uma coisa Z, D ou E, certo? Eu acho que esse tipo de coisa prejudica. Então, eu acho que para a gente tratar de questões sérias, como a geopolítica é uma questão séria, vai com calma. E não tente adotar uma bandeira política nesse negócio. Tente entender a realidade de como ela se apresenta. Então, eu acho que esse é o principal recado que eu daria. E o outro seria para que para aqueles que estão ouvindo a gente, que principalmente acho que deve ser um público majoritariamente brasileiro, saibam que estão surgindo iniciativas que estão indo de acordo com aquilo que é a vocação brasileira, a vocação do Brasil. Aproximem-se dessas iniciativas, porque ali tem o farol realmente de onde que nós devemos caminhar e fugir dessas ideologias que estão indo contrários àqueles princípios ordenadores, fundadores da nossa civilização. Eu acho que esses são os dois os principais recados que a gente deve colocar como desfecho da nossa conversa. Não, excelente. E com essas iniciativas, né, nós temos trabalhado incansavelmente nesse sentido, no caso eu aqui no Ágora, você no Instituto Bem Comum, então são locais que devem ter essa finalidade de serem esses faróis, entendeu, no meio de tanta confusão, né? É um papel relevantíssimo, né? E eu acho que sim. Perfeito. Bom, então encerramos aqui a nossa entrevista. Então, muito obrigado e até a próxima a todos, então. Muito obrigado e um grande abraço. Um abraço.